Giro Esportivo. Agitando geral e o Segue o Giro já virou mania no site da Tupi, tupi.fm, no Facebook e no nosso canal no YouTube, YouTube Rádio Tupi /esportes, e você acompanha tudo o que acontece no Rio, no Brasil e no mundo. Véspera de Flamengo e Vasco, clássico carioca pelo Brasileirão. Vale um campeonato à parte? O Flamengo, se vencer o Vasco, já encaminha aí a sua situação, projetando o heptacampeonato. E o Vasco, vencer do Flamengo é bom demais. E hoje, ao lado de Marcos Vinícius, o Mr. Bean, e Marcos Coelho também comigo no Segue o Giro. Vem cá, é campeonato à parte ou não, hein, ô Mr. Bean? Eu acho que é um campeonato à parte. O Vanderlei Luxemburgo está motivando seus jogadores. No momento, todos querem vencer o Flamengo, que é o melhor time disparado do Campeonato Brasileiro. Ele fechou o treino, tá passando essa energia. A vitória pro Vasco vai ser fundamental para escapar ali da confusão, como diz o próprio Luxemburgo. Acho que vai ser um jogo pegado, né? O Vasco vai fazer assim como fez o Botafogo, chegando firme. Acho que vai ser um jogão. Uma coisa é pegado, outra coisa é violento, hein, Marcos Coelho? É verdade, ô Wagner. Tem que saber diferenciar essas duas situações, não transformar um jogo pegado num jogo violento, mas como o Marcos Vinícius bem mencionou, o discurso no Vasco é de usar uma estratégia semelhante à do Botafogo para tentar segurar o Flamengo. Os jogadores do Vasco estão falando isso. E digo mais, tem aqui no nosso site já, o Oswaldo Henriques, ele chegou a mencionar que se o Vasco vencer o Flamengo na quarta-feira, é para comemorar como se fosse um título. O jogador já encarou isso, Wagner. Imagine só o que vem por aí, porque o Flamengo tá com uma sequência realmente sensacional, não perde há muito tempo. A última derrota foi para o Bahia, meus amigos. No primeiro turno foi aquele passeio, Jorge Jesus começava naquele momento a dirigir a equipe. De lá para cá é só vitória e 2 empates. Imagine só, perder para o principal rival, hein, Marcos Vinícius? É verdade, no jogo da ida o Flamengo goleou o Vasco, né? Foi 4-1, o jogo foi em Brasília. Claro que o Vasco não vai querer sofrer uma nova goleada no Maracanã. Então a expectativa é muito grande, a torcida do Vasco não deve comparecer em massa, apesar do setor sul ficar à disposição do torcedor vascaíno, e o Flamengo mais uma vez vai lotar o Maracanã. Eu não vejo a hora da bola rolar, Wagner. Rapaz, olha aqui, eu vou relembrar para você que é vascaíno, um Flamengo e Vasco que entrou para a história, né? Eu já estava aqui na Rádio Tupi, você vascaíno que acompanha o Segue o Giro, há de se lembrar, o Marcos Vinícius também acompanhava o Vasco naquela época. Eu dei como destaque no programa Comando Maior, que era apresentado pelo Denis Menezes. Vasco promete dar chocolate no Maracanã. Era uma sexta-feira, o clássico era domingo de Páscoa. Só que a manchete, o destaque, teve uma conotação aí. O dar chocolate é que o Eurico Miranda, falecido Eurico Miranda, na época homem forte do futebol do Vasco, ia dar 10 mil ovos de Páscoa para a torcida. E aí eu brinquei com esse fato para dar o destaque, né? Vasco promete dar chocolate. E o Flamengo foi goleado, hein, Marcos Vinícius? É verdade, o Romário também, algumas vezes jogando pelo Flamengo, quando enfrentava o Vasco, ele chegava lá e olhava, chegava na boca do túnel, a gente acompanhava o Romário, ele olhava para o torcedor do Flamengo. Aí, tá vendo? Aí, parceiro, a diferença que dá. Porque a torcida do Flamengo sempre compareceu em maior número, principalmente na década de 90 para cá, do que a torcida do Flamengo, do Vasco. E isso incomodava um pouco o jogador vascaíno. Então amanhã não deve ser diferente, né? E o Romário, quando jogava no Vasco, ele realmente falava que o jogador tinha que se entregar muito mais, porque se dependesse da torcida a coisa ficaria feia, né, Wagner? É verdade. Agora, o Marcos Coelho vai lembrar de várias goleadas que o Flamengo aplicou no Vasco, né, Coelho? Tem uma marcante, foi até no ano 2000, o ano que o Vasco jogava muita bola, as duas equipes se enfrentaram, foi numa sexta-feira. Esse jogo foi 4-0 pro Flamengo, Adriano Imperador novinho ainda, fazendo o gol de canela, Edilson Capetinha também fazendo gol, Petkovic fazendo gol, e Flamengo e Vasco é um clássico também que consagra alguns jogadores. Quem não lembra? O Caçador de Marajás lá em 89, hein, Wagner? Rapaz, olha, foi lá fundo, hein, o Marcos Vinícius? Cocada também, fez aquele gol no finalzinho, deu título, enfim, esse a gente tava lá e viu de perto, né, Wagner? E por aí vai. É verdade. É sempre um clássico emocionante, sempre tem uma novidade. É um clássico que você pode realmente surgir do nada e se transformar em ídolo, como também pode acabar a carreira, né, ô Coelho? Fica pra sempre. O cara que faz gol, faz história num jogo com o Vasco, ou do lado do Vasco, um cara que faz... O Bugica, ele era um jogador do Flamengo ali, considerado limitado, mas o Vasco tinha
tirado ali o Bebeto do Flamengo. O Bebeto era a grande sensação do futebol brasileiro, já que o Romário tinha saído, o Vasco pegou o jogador, aí tava lá o time do Flamengo com o Zico, o Júnior e o Bugico, o garoto Bugico. Ele foi lá, fez 2 gols no Vasco, justamente no primeiro reencontro entre Bebeto e Flamengo. Esse jogo ficou marcado. Até hoje ele é conhecido como Caçador de Marajás por conta do apelido, o jeito do Bebeto, e ficou imortalizado. Aí tem Obina, tem Cocada, tem Jean, tem um monte de jogador com capacidade limitada, mas que fica eternizado por conta de um Flamengo e Vasco. E também tem o Ladrilheiro, meus amigos. Você lembra do Ladrilheiro, não Lembro lembra? do Ladrilheiro, Michel Assef, que é o advogado do Flamengo naquela oportunidade, deu a ordem para que ele subisse, ele acalmou os anos e o Flamengo foi campeão. São coisas que acontecem. E o nosso amigo Gilberto Coroa, até hoje ele fala, né? Hoje em dia ele trabalha no Madureira, era jogador do Vasco naquela época, ele foi o cara que saiu na mão ali com o Ladrilheiro para tentar tirar o cara de campo. Ele retardou um pouco o reinício da partida, o Flamengo estava bem, foi pro final, o Flamengo foi campeão. Só para ter ideia como as pessoas ficam imortalizadas por causa de um Flamengo e Vasco. É verdade. Agora, não dá para negar que o Flamengo tem muito mais time que o Vasco, né? Em condição normal, o Flamengo vence fácil o Vasco, se você fizer aquele quem é quem. Mas não dá para apostar e cravar porque é clássico. É verdade, o jogador do Flamengo hoje, o time do Flamengo está muito entrosado, sabe o que quer em campo, faz a bola girar. Se o Vasco entrar naquele nervosismo de querer matar o jogo, de querer correr muito para marcar pressão, o Flamengo vai girar, vai tocar a bola, vai fazer o Vasco cansar e no segundo tempo o Vasco pode perder. É um jogo também de inteligência, de saber controlar ali a marcação em cima do Flamengo. Enfim, vai ser um jogão de bola. É no detalhe, como o pessoal costuma dizer, é no detalhe que se ganha um clássico. E qual o detalhe que pode ser a favor de um ou de outro, Coelho? O Vasco tem sofrido algumas dificuldades na hora de sofrer durante os jogos. Não consegue resistir às grandes pressões. O Flamengo já nas últimas rodadas fez um gol no último minuto praticamente com o Botafogo e conseguiu a virada sobre o Bahia. É um time que está se apresentando da linda capacidade técnica, está sabendo sofrer. Então quem souber sofrer melhor na quarta-feira pode levar o jogo, ou melhor dizendo, pode levar o campeonato, né? Porque o Clássico dos Milhões é um campeonato à parte. Com certeza. Olha só, encontro marcado nesta quarta a partir de 9h30 da noite. Transmissão só na Tupi, hein? José Carlos Araújo, Washington Rodrigues e o primeiro time do rádio. Te encontro lá!